E chegou a hora do Literatos TV fazer uma viagem para o Oriente. É verdade, hoje nós vamos falar de Haruki Murakami, talvez o escritor japonês mais pop do momento e até da história, talvez, da literatura japonesa. Olha, eu estou propenso a concordar com você, porque eu acho que nunca houve, embora o Japão sempre tenha sido um celeiro de grandes artistas, de grandes cineastas, de grandes escritores, mas eu acho que nunca houve ninguém assim tão popular, tão lido, né, quanto o Haruki Murakami. Nem mesmo o Yukio Mishima, né? Yasunari Kawabata, outros escritores japoneses. Esses aí, alguns que ganharam inclusive o prêmio Nobel, né? Eles não tiveram essa penetração, essa abrangência, né, que o Murakami tem na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que ele é muito lido por essas bandas, né? É verdade, Maico. Mas assim, algumas pessoas dizem que ele é o escritor japonês menos japonês, né? Na sua narrativa, nas suas histórias. Afinal, ele foi bastante influenciado pela cultura ocidental também, né? Ele começou muito cedo a traduzir obras para o japonês, né? Ele traduziu escritores importantes da literatura americana, como Fitzgerald, O Ray Carver, que a gente já fez um programa a respeito. programa, né, Literatos TV a respeito do Ray Carver, você encontra no YouTube. Agora assim, ó, o Murakami, ele é um fã devoto, né, da cultura americana. Tanto é que antes de ele ser escritor de nomeada, ele tinha um bar que era um bar de jazz. Né? Olha que coisa mais americana, né? Era o dono de um bar de jazz. E evidentemente isso é um indício, né, do olhar que ele tem, né, um olhar de admiração para o Ocidente. E é claro que isso vai influenciar a obra. E talvez por isso ele seja tão criticado lá dentro, né, do Japão. Né? É verdade, Marco. É importante a gente citar o nome do bar, porque isso vai se refletir na obra dele. Porque o nome desse bar de jazz era Peter Cat. Nas histórias do Murakami, em vários momentos a gente tem gatos. Em várias histórias, né? Então quer dizer que essas coisas assim refletem, assim. Ele tinha acabado de se formar numa faculdade de artes dramáticas, quando abriu o bar. E esse bar durou 8 anos, até onde ele começou a ganhar alguns concursos com os primeiros livros que ele publica. E chegou o momento que ele decidiu, não, eu quero me dedicar somente à literatura. Além dessa coisa do bar de jazz, além dessa admiração devota, né, pela cultura americana, o Haruki Murakami tem uma outra peculiaridade, né? Ele é um escritor maratonista. Na verdade, assim, ele começou a correr já com a idade já avançada, a partir dos 40 anos de idade. E, assim, ele colocou como meta de vida dele ter uma preparação para cada ano ele correr uma maratona. Isso ele fala num livro chamado Do que eu falo quando eu falo de corrida, onde ele fala desse aspecto, assim, de ser um escritor maratonista, mas também fala de técnica literária. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa visão do Murakami, pode ler esse livro. Michael, a gente tem um livro para falar que o título é o título de uma canção dos Beatles. Norwegian Wood, que foi o primeiro grande sucesso, né, do Murakami, né? Mas olha que interessante, antes da gente falar propriamente do livro, quando a gente for falar das obras assim que você precisa ler para conhecer o Murakami, um fato curioso é que esse livro no Japão é dito que para cada família japonesa foi vendido um exemplar, pela quantidade de livros que foi vendido. Nossa! Então imagine você quanto livro que o Murakami vendeu. O equivalente a, por exemplo, a própria Bíblia, né? Se cada família tem um livro, uma Bíblia em casa. É uma coisa extraordinária. Mas os japoneses, eles têm muito disso, né? Quando eles gostam de uma coisa, eles consomem. Eles consomem, aquilo massifica, né? Muito rapidamente. Agora, o Murakami, ele continuou, né? Ele continuou sendo um best-seller absoluto, né? Principalmente no Japão, porque livro, uma das obras mais recentes, 1Q84... Uma trilogia, né? Que faz referência a 1984, do George Pois Orwell. E esse também é um livro que vendeu, assim, horrores. É verdade. Né? No primeiro mês, mundialmente, vendeu 1,5 milhões de cópias. Só do primeiro livro da trilogia. Só do primeiro livro da trilogia. Mas é muito livro. É muito livro, né? Nossa. Quer dizer, senhora, é um autor que quando ele está num estágio da carreira dele, que quando ele lança o livro existe um lançamento mundial.
né, simultâneo em vários países. Um dos últimos livros do Murakami, O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, mais um dos títulos estranhos do Murakami, é um livro que, quando ele foi lançado agora no Japão em 2013, as pessoas compararam ao fenômeno de lançamento de quando eram lançados os livros do Harry Potter, que eram aquelas filas enormes, assim, pessoas ansiosas, né, para o lançamento, os fãs do Murakami todos querendo saber o que era esse livro. E, inclusive, falando de fãs de Murakami, todos os anos nós temos uma reunião dos fãs do Murakami por causa de um certo prêmio, né, Michael? O que acontece com a relação do Murakami com esse prêmio? Prêmio Nobel, né? Quer dizer, que é o prêmio mais importante, né, da literatura, mundialmente falando. O Murakami já é um eterno candidato, né? Todos os anos ele está sempre nos primeiros colocados ali nas bolsas de apostas, né? E tem essa, digamos, poderia chamar o quê de... uma febre? Um séquito lá no Japão, essa confraria, esse pessoal que se reúne nos bares, né? Para acompanhar, né, a cerimônia de divulgação do Prêmio Nobel e torcer para o Murakami, né, como se fosse brasileiros torcendo pelo seu time de futebol. Isso, mais ou menos aqui como para nós é a final do Brasileirão, né? Para muitos japoneses, né? O Murakami vai ganhar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, viu? Você não acha que essa euforia em relação ao Nobel para o Murakami não é um pouco assim de marmelada? Ou talvez assim um pouco de uma falsa expectativa? Será que isso não está atrapalhando justamente o nome do Murakami para o Nobel? Eu acredito que sim, assim, porque o Murakami mesmo dentro do Japão, para a crítica japonesa, ele não é tido assim em grande estima, né? Certo. Talvez por ser tão popular e por vender tanto. E por essa influência do Ocidente. E por essa influência do Ocidente. Então, assim, no que se refere ao Nobel de Literatura, eu também acho que talvez um dia ele ganhe se essa febre baixar um pouco, assim. Certo. Talvez seja prejudicial, sim. Porque talvez os próprios membros da academia sueca, né, eles não queiram dar a entender que eles são influenciáveis. Influenciados pelo público. Por uma torcida organizada, né, digamos assim, né? Mas legal, eu acho que é interessante essa coisa de você ter também um escritor, né? Preferido para o Prêmio Nobel, né? A gente pode começar a torcer também, né? A gente poderia começar a torcer por alguns escritores brasileiros. Nós temos aí uma Lígia Fagundes Telles, nós temos aí um Ferreira Goulart, nós temos aí gente que poderia. Olha, eu torço, não é brasileiro, mas é de língua portuguesa, eu torço muito pelo Mia Couto, assim, um dia chegar um Nobel de Literatura. E eu tenho a impressão que vai chegar, não quero queimar minha língua aqui, mas ele vai chegar antes do Murakami. Antes do Murakami. Até porque ele não tem torcida organizada, tá? Pode ser. Mas vamos fazer aí um retrospecto, uma panorâmica, vamos indicar alguns livros do Murakami, talvez muita gente não conheça ainda, né? Eu vou ser ousado, vamos indicar 5 livros para você dizer que conhece a obra do Murakami. 5 livros essenciais. Essenciais. Porque ele está bem traduzido aqui em português, né? A obra dele aqui no Brasil, ela está disponível, né? É muito fácil você ter acesso. Qual é o primeiro que a gente poderia citar? Então vamos começar com o livro que a gente já citou, que é o Norwegian Wood, né? Que é um romance de formação. Muita gente diz que é o apanhador do campo de centeio japonês, inclusive, e que é esse livro que vendeu e que tem um exemplar para cada casa japonesa e que conta a história de um personagem que tem 2 amigos de infância que vão influenciar toda a vida dele, e ele é esse jovem na universidade. Então, talvez justamente por isso seja um romance tão popular, porque as pessoas se identificam assim com essa história, né? O Murakami ele é muito lido pelos jovens, inclusive, o que é interessante também. É uma característica da obra do Murakami. Eu diria que esse livro, quem critica e quem estuda a obra do Murakami geralmente diz que existem 2 classificações para os livros do Murakami, que é os livros mais leves, talvez divertidos e com elementos fantásticos e bizarros, que geralmente tem nos livros do Murakami, e tem uma outra linha que são os livros mais reflexivos, mais humanos, mais sentimentais. Esse livro, Norwegian Wood, ele se encaixa nessa linha do mais sentimental, do mais humano, que vai falar de suicídio na juventude, né? Olha aí o tema do jovem Werther, que de vez em quando vem aqui. E eu acho que é uma boa indicação aí para você começar a conhecer a obra do Murakami. Aí nós temos também Minha Querida Sputnik, que aí o Murakami ele pega esse ambiente, né, dos bares de jazz, essa influência cultural norte-americana, que nós já vimos que faz parte da vida dele. Ele pega esse ambiente em Tóquio, e ele conta a história de Sumire,
que é uma jovem ali de 20 e poucos anos que está querendo ser escritora, mas ela não tem sobre o que escrever. Até que acontece uma certa coisa, né, na vida dela, que nós não vamos contar aqui, e aí ela passa então a ter assunto para preencher ali páginas e páginas. Agora é o seguinte, né, esse livro ele tem um evento, apenas um evento? Apenas um evento fantástico, É. mas a gente não vai dizer o que é, né, Mike? Não vai dizer, estragar mas a tá surpresa. indicada a leitura, né, e vale a pena conhecer. O outro é... Então, na sequência a gente tem, pra mim, um dos livros mais bizarros do Murakami, que é... Gente, é isso, o título é Caçando Carneiros, tá? E o livro é sobre isso, um personagem que vai atrás de um determinado carneiro. Ele é um publicitário, que tem uma empresa publicitária pequena, e eles produzem algumas revistas ali, e ele acaba pegando de um banco de imagem uma imagem que tem um carneiro, para ilustrar um certo anúncio. E ele acaba sendo contatado por um cara meio misterioso. Isso também é um pouco recorrente nas histórias do Murakami, tem uns personagens meio misteriosos. E esse cara diz, não, eu preciso que tu descubra quem que tirou essa foto e onde que tá esse carneiro. E então esse cara entra numa jornada épica, né, pelos confins do Japão para achar esse carneiro. É uma história bastante diferente, gente, bastante maluca, e também é uma história que fez bastante sucesso lá do Murakami, lá no Japão. Outro livro que vale a pena indicar é o Kafka à beira-mar, que conta a história do Kafka, não o Kafka, né, o escritor, mas do Kafka, um rapaz japonês que tem 15 anos e foge de casa. Então é uma narrativa assim com uma pegada existencial, com uma coisa meio de formação, e ele vai intercalando a narrativa desse rapaz com a história de um velho que consegue se comunicar com gatos. De novo, os gatos, né, sempre marcando presença nos romances do Haruki Murakami. É verdade, é uma história assim cheia de coisas bizarras, tem uma cena que chove peixes, tem um personagem que se chama Johnny Walker, enfim, assim, é uma história típica Murakami. Isso tem um assim. lance meio surrealista, assim, né? Sim. Tem uma parte que eles entram numa floresta, daí tem uma parte que eles têm que erguer uma pedra para abrir um portal, enfim. Inclusive, um dos cineastas preferidos do Haruki Murakami é o David Lynch, né? Ele faz essa relação, né, com o cinema mais surrealista. E uma coisa que a gente pode dizer sobre esse livro, que apesar de todo mundo diz, o Murakami é o mais ocidental dos escritores japoneses, mas tem uma parte do livro em que aparece o conceito do que é o vampiro no universo mitológico japonês. Ah, que é isso uma é legal. coisa mais de... É como se fosse assim, por exemplo, eu posso ser um vampiro, eu posso dormir e uma parte de mim pode pegar a energia negativa de outra pessoa. É uma ideia mais conceitual, assim. E isso tá ali no romance, ou seja, ele usa elementos japoneses. É bem japonês. É bem japonês. E a gente também não poderia deixar de citar, né, a trilogia 1Q84. Vilto, 1Q84. De novo, duas histórias intercaladas. Uma é de uma assassina de aluguel, só que essa assassina de aluguel, ela geralmente só mata homens que abusaram de mulheres. Sim, ela é uma espécie de uma... Justiceira, né? uma justiceira feminista. É verdade, é uma Seria justiceira isso, feminista. né? E no outro lado da história a gente tem um personagem que é um professor de matemática, mas que também tenta escrever suas histórias. Ele tem um estilo já consolidado, mas também falta um assunto para ele escrever. E aí ele é contratado para reescrever um romance de uma menina de 17 anos. O romance se chama A Crisálida do Ar. E ele tem que reescrever esse romance porque a editora acredita que se ele reescrever no estilo dele, essa história que está mal escrita, mas é uma boa história, esse livro pode alcançar premiações. O problema é que esse livro denuncia uma certa comunidade obscura ali, e aí essas duas histórias elas vão se intercalar. Ou seja, pelo menos uma das partes do livro conta uma história sobre picaretagem no mercado editorial japonês. O que quer dizer que os japoneses também cometem lá as suas picaretagens. É bem interessante, porque você acaba conhecendo, né? Ler um livro sobre outra cultura, sobre outro país, né, é uma porta para você, né, conhecer mais profundamente aquela realidade. Parece que eles tentaram dar um jeitinho brasileiro ali. Um jeitinho brasileiro no romance japonês lá da menina lá. Então, sem dúvida alguma, Murakami é um grande escritor e um escritor essencial hoje na literatura mundial.
E pra gente, a gente não podia deixar passar um Literatos TV sem falar dele, né? Quem sabe, né, ele não ganha o prêmio Nobel para queimar a nossa língua. Tomara. Né? Na minha parte, tomara. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma dica, por favor, mande para nós, literatostv@furb.br. Procure-nos também no Facebook e no YouTube. Literatos TV.